Oi, mas só pra quem não alimenta comportamento autodestrutivo das outras pessoas, porque, sei lá, isso é entretenimento. Porque as pessoas, eu já falei isso em outro vídeo pra outro canal, de que tudo que é diferente, as pessoas reagem de duas formas, geralmente. Ou elas acham que isso é entretenimento, sabe, fazendo disso um show de horror, ou elas acham que isso é doença e que pode ser contagioso, então tem que ser erradicado. Porque senão meu filho vai começar a se comportar assim também, então eu também vou me comportar assim também, então do que simplesmente estudar e tentar entender a situação pra ver, tipo, se a pessoa... Setembro Amarelo. Será que a pessoa está em sofrimento? Será que a situação dela realmente é prejudicial pra ela? Não, isso é sobre mim, é sobre se isso me diverte ou se isso pode me prejudicar. Yeah. Eu nasci nesse mês, velho. E realmente a gente é muito ignorante. E tudo bem, sabe? A gente não é obrigada a saber sobre coisas que não têm peso diretamente na nossa vida. Tipo, exemplo idiota, menstruação, sabe? Você não precisa saber o que vai acontecer no meu útero, ainda mais quando você nunca vai estar dentro dele. É que eu falando assim, porque tem pessoas, né, que acham que as mulheres fizeram um clube, né, um clube secreto, pra gente chegar na conclusão que uma vez por mês a gente vai tacar o inferno e vai culpar o demônio interior que vive na gente. Mas não, realmente, a gente sente dores, sente coisas hormonais, sei lá, é um inferno, cara. É um inferno, a gente passa todo mês pela, não sei se chama de virtude, de colocar mais gente no planeta Terra. Aí você olha como é a humanidade e fica, será que realmente é uma virtude? Ter o poder de fazer mais seres humanos? Tudo bem, você não tem útero, mas você sabe, tipo, tem um monte de coisa científica falando que isso é real e de que realmente as pessoas sofrem, então um pouquinho de compaixão, sabe? Tá, e aí, o que tem a ver? Nossa, eu tô já viajando aqui. Tem a Lucimar, que o pessoal chama de menina, ou da embaixadora da igreja da Ministério de Etron. Que é o quê? Ai, meu Deus do céu. É uma mulher que tem esquizofrenia, isso é bem conhecido, sabe? Ela viaja, anda o mundo livremente, gravando os próprios surtos, postando, e aí ela criou uma fanbase sobre isso. E aí que tá o problema. A maior parte dos fãs dela tipo... É o que eu falei lá da menina do câncer, né? Que a arte dela, né? O que diferenciar o produto dela é ter câncer. E aí, o que as pessoas consomem dessa mulher, tipo, as pessoas ficam diariamente, eu até tava no fórum, tinha mês que todo dia tinha uma postagem dela falando assim, ó, o novo surto da Lucimar aqui. Aí todo mundo ia lá e é isso, sabe? É isso que você consome, é isso que você fica ansiosa pra ver qual é o próximo surto, qual é a coisa super absurda que ela vai falar. É isso. E as pessoas, ao invés de tentar entender, tipo, beleza, isso te chocou, te criou uma curiosidade, ao invés de você ir lá no Google escrever esquizofrenia, ou no caso que eu penso na esquizofrenia paranoide, ver o que é isso, por que ela age assim. Não, as pessoas elas começam a criar teorias de o que tá acontecendo, tentar dar um tipo de razão. Ai, meu Deus do céu, como é que eu explico isso? Até eu fico... Gente, eu sou burra, de fato, eu sou bem burra. Você vê todas as coisas que aconteceram na minha vida, ainda mais nesse mês, que eu tava sofrendo pra cacete nesse mês. É por pura burrice minha, esse é meu mérito. Só que até eu me uso muito como... como eu falo? Como régua, sabe? Se você faz uma coisa pior do que eu, meus parabéns. Você é um idiota, você tem acefalia. Não, porque eu lembro que viralizou, eu ia fazer um vídeo disso nessa época, de que encontraram um dos vários blogs que ela tem, aí pegaram trechos pra tentar criar um quebra-cabeça pra entender o que aconteceu com ela, que levou ela a essa situação, tipo, tentar... Aí é que tá, essa é uma das coisas mais complicadas, tentar encontrar um culpado de que levou ela à loucura e de por que ela está agindo assim, aí tenta culpar a família dela, aí tem um tal de Simon, né, que só tem uma foto, assim, do corpo dele. Não, porque o Simon fez alguma coisa com ela, aí começa a pegar trechos de surtos, e não, porque aqui, ó, aqui ela deu um sinal de que ele fez isso e ele fez aquilo, e é isso que tá acontecendo, e aí o que vocês estão achando que vai acontecer? Quando vocês finalmente encontrarem um culpado, que de repente ela vai simplesmente voltar assim, e aí essa série vai acabar, porque é tudo entretenimento, então com certeza tem que ter uma solução. Assim, ó, eu já vou avisando que eu sou só um estudante, então façam as suas próprias pesquisas,
Ou, como eu sempre tenho a regra de que se você não pode ajudar, não piora, ou piora, né? Porque pra participar, aquele lema, né? O ser humano, ele naturalmente consegue reconhecer padrões. Isso é uma questão de sobrevivência. Por exemplo, você consegue, tipo, usando os dados na sua memória, reconhecer o que é um comportamento ameaçador. E aí, quando você vê uma pessoa com esse comportamento, você se afasta e você consegue preservar a sua vida. O problema é que esse instinto, ele tem várias, vamos dizer assim, ele cria várias aberrações, vários problemas aí, entrando assim num campo mais complicado, porque as pessoas acham que quando a gente explica algum fenômeno, a gente tá meio que justificando ele. Eles não estão justificando. Tem uma diferença entre justificar uma coisa e explicar. Por exemplo, a questão do preconceito, da descriminalização, tem a ver com isso, sabe? As pessoas, elas criam, tipo, elas veem alguma coisa, aí por causa que elas tiveram uma experiência com algum indivíduo, aí elas generalizam em cima desse indivíduo e começam a descriminalizar, ter preconceito com todo mundo que tem aquela característica. Ou então porque a pessoa escutou sobre isso em algum discurso e aí isso criou, sei lá, ela criou um padrão na cabeça dela. E ela acha que tá meio que sobrevivendo, evitando, descriminalizando um certo indivíduo, um certo tipo de indivíduo. Entende? A versão, sabe, extrema disso, a versão transtorno disso é a esquizofrenia paranoide. Que é tipo, como é que eu explico isso? A pessoa começa a ver padrões do nada. Por exemplo, a pessoa tá assistindo televisão, aí ela vê uma celebridade sendo atacada, aí ela começa a acreditar que ela também pode ser atacada ou que está sendo atacada, por causa que aquilo ali vira um padrão pra ela. Ela começa a pegar aquilo ali e transformar aquilo num padrão. Como é que eu explico isso? Ela não precisa ter um motivo razoável, mas é real pra ela. Ela de fato acredita que isso tá acontecendo, ela de fato sente medo, sente ameaça. E não sei se vocês já tentaram conversar com alguma pessoa com esse transtorno, por causa que ela começa realmente a criar motivos, a criar padrões. Tipo, realmente acreditar, porque não, a pessoa tá andando assim, que a pessoa tá vindo até mim, não, que a pessoa tá falando coisas pra mim, que a pessoa tá olhando pra mim, que eu estou sentindo que isso tá acontecendo, e a outra pessoa não tá nada, sabe? A pessoa tá ali na dela, só que, tipo, é real pra ela. Tipo, esquizofrenia é real pra pessoa. E machuca a pessoa ela não vive em paz por causa disso. Como a pessoa ela cria convicções, ela cria provas, como eu disse, né? Ela sempre vive na defensiva. Ou então, ela pode atacar outras pessoas por causa que ela tá se sentindo ameaçada. Por isso que essas pessoas elas podem não ser um perigo só para as outras pessoas, né? Por causa que, tipo, literalmente ela pode ir pra cima de uma pessoa achando que tá sendo atacada, mas ela também pode estar sob perigo. Porque pega a Lucimar, por exemplo, ela sai por aí com a câmera filmando os outros e ofendendo as pessoas. Porque na cabeça dela, as pessoas estão realmente atacando ela. E aí, é aquela coisa, né? Às vezes você encontra uma pessoa que é mais doida do que você, mas não é o caso, tá? Se põe no lugar das outras pessoas que estão sendo ofendidas por ela. Do nada, você tá na cidade, aí do nada vem uma mulher e começa a te ofender, começa a vir pra cima de você. O que você faz, sabe? Nem todo mundo tem esse negócio de falar assim, essa pessoa, ela não é normal, é melhor eu me afastar e ficar aqui na minha. Tem pessoas que vão entrar em defesa, que já aconteceu isso, de gente ir pra cima dela. A pessoa, ela não, tipo, a ignorância, a pessoa ela não é obrigada, ou ela não vai pegar o conhecimento do nada, ela tá se defendendo ali. Nem toda pessoa com esquizofrenia vê ou escuta coisas. Isso é interessante, é importante para você entender que nesse caso aí é uma questão do medo intenso, sabe? Vocês nunca conversaram com alguém assim. Se vocês conversarem, vocês devem entender essa questão do padrão de você tentar, que não deveria, sabe? De tentar provar pra pessoa de que isso não é real. E só que a pessoa vem com um monte de provas na cabeça dela de que isso realmente tá acontecendo. E eu vou voltar nisso mais tarde. Lembra do Kurzweil? Né, que ele vivia falando que ele foi estuprado por 1000 homens, 1000 mulheres e tal. E aí que tá uma coisa da Lucimar. Ela também pode sofrer algum abuso ou alguma coisa. Só que se ela falar que isso aconteceu, quem é que vai acreditar nela? E como é que ela também vai entender se isso realmente aconteceu ou se, sabe, a memória vai ficar perdida dentro da cabeça dela.
E, obviamente, ela pode acusar pessoas de coisas que nunca aconteceram. Porque, de novo, na cabeça dela, os padrões, isso realmente aconteceu. E aí é que tá, sabe? Aí é que tá. Uma das coisas que viralizou é uma pessoa pegando um post dela onde acredita que ela teve um lapso de sanidade e ela tava percebendo que ela tava perdendo a sanidade, entende? Ela viu alguma coisa no olhar dela e pediu ajuda. E aí as pessoas, de novo, que eu falei, né, começaram a entrar nesses blogs, a encontrar coisas, que nem eu disse no começo, pra tentar culpar a família dela. Que a família dela, ela conta que a família dela era muito fria com ela e tal. E aí é que tá a coisa de gente que até querendo atacar a família, ir atrás e tentar punir eles por ter transformado ela nisso. E aí que eu vou entrar nesse assunto mais profundamente. O problema é que nada disso pode ser real, sabe? Que nem a coisa dos padrões. Pode ser que a família dela sempre foi carinhosa com ela, só que na cabeça dela a situação era completamente outra. Como é que eu explico isso? Falando pra você, eu sou só um estudante e eu também... Se dá pra perceber que eu explico as coisas tudo, né, bagunçada. Me desculpa, eu tô dando o meu melhor. A esquizofrenia, ela pode ser genética, sabe? Você começa a perceber que a pessoa tá dando sinais por aí. A pessoa, ela começa a demonstrar. A pessoa, ela começa a interpretar situações normais, de boa, como se fossem ataques. Tipo... A família dela, será que a família dela realmente estava sendo fria com ela? A pessoa pode, no lado de fora, são situações normais, sabe? São interações humanas normais. Só que, como eu disse, questão de padrão, repetindo isso toda hora, porque é importante. Na cabeça dela, aquilo ali é um ataque porque, né, se encaixou ali no que ela criou. E, como eu disse, ela sente que isso é real. Ela sente que não, as pessoas, elas estão me excluindo. Então ela começa a se afastar, ou começa a estar na defensiva, sempre desconfiado. Só que tem um problema nisso, que é o que eu quero dizer com esse vídeo todo, né? Que eu acho que eu devia ter falado isso no começo. Lembra como o Arthur Israel virou um meme, né? Ele tinha um canal dele lá, que ele ficava postando os surtos dele e tal, que na cabeça dele, ele acredita que tem outra realidade. Mas tem uma coisa muito importante que é o que eu quero falar com esse vídeo. Eu devia ter falado isso lá no começo, né? Lembra como o Arthur Israel, ele ficou famoso, né? Que ele tinha um canal, que ele ficava lá postando os surtos dele. E aí tinha uma quantidade pequena de pessoas que ficavam achando graça nisso, né? Porque não entendem a situação. E aí o Felipe Neto, ele encontrou esse canal e ele ajudou a divulgar. E como é que eu posso dizer isso? Isso piora a situação. Que assim, você pode pensar, não, beleza, né? A pessoa, ela vai interpretar coisas que não existem e tá, mas pior do que isso é você interagir com o surto da pessoa. Você não interage com o surto de uma pessoa esquizofrênica, porque você tá alimentando o surto dela. Como é que eu explico isso? Tipo, que nem eu tava falando, você sentar e conversar com a pessoa, aí a pessoa vai tentar te convencer de que alguma coisa é real, porque na cabeça dela é real. O que você não pode fazer é interagir com isso, é entrar na história, é perguntar pra ela sobre provas e ficar te pensando, será que isso realmente tá acontecendo? Por causa que ela vai pegar essa sua reação como prova, sabe? Como mais um padrão pra alimentar a situação. Quando a Arthur Israel, tá? Arthur Israel, ficar nessa, depois eu vou pra Lucimar. O Arthur Israel, ele também tem uma fanbase até hoje. Na época do Felipe Neto era bem forte, mas ele tem até hoje. As pessoas chegaram a fazer sites de venda ou de banco que ele acredita que tem. É isso, sabe? Fizeram um site inteiro. E aí que tá, né? Pra ele, isso alimenta a situação, alimenta o surto dele. Piora, sabe? É difícil pra ele se recuperar com isso. Porque você tá alimentando, você tá colocando o que tá na cabeça dele pra fora na realidade. Aí quando ele faz as coisas e tal, e as pessoas comentam, as pessoas interagem, as pessoas realmente agem como isso é real, tipo, finge que são clientes dele, finge que ele realmente é uma pessoa famosa, finge que, tipo, são fãs malucos dele. Isso piora a situação. Aí a gente vai pra Lucimar. A Lucimar, ela sai lá fora, ela sai gravando, eu fico me perguntando por que ela grava aquilo. O que as pessoas fazem, sabe? Eu fico perguntando, será que ela assiste aquilo mais tarde pra tentar entender se isso realmente aconteceu? Ou se é alguma coisa aleatória? Ela filma, aí algumas pessoas, elas simplesmente filmam ela de volta. Já confirmando pra ela que ela tá sendo perseguida. Vão lá e xingam ela de volta.
vão lá e andam atrás dela, sabe? Ficam seguindo ela. O que vocês estão fazendo? Vocês estão piorando a situação. Vocês estão dando mais alimento pro surto dela. Entre no Instagram dela. Aquele monte de comentário de pessoas achando graça e entrando na situação, sabe? Fingindo que acreditam na igreja dela. Quando ela ataca e xinga alguém, principalmente quando xinga algum artista que você não gosta, vão lá e falam, não é verdade mesmo. Não, isso realmente está acontecendo. Ou se algum artista que ela xingou passa por uma situação ruim, de que ela desejou que passasse, vocês vão lá e falam, isso realmente aconteceu. Vocês estão piorando a situação. Eu sei que as pessoas não fazem por culpa, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Então esse que é o complicado, sabe? Como é que você explica a pessoa assim, você não interage com o surto dela porque você tá alimentando a situação. Não faz isso, sabe? Ignora. Não segue ela, não faz nada. Fica na sua, sabe? Se você não pode ajudar ela, é sério, não piora a situação. E aí que tá, tipo, como é que tem gente que realmente tem raiva da família dela. E eu acho isso muito cruel, por causa que pensa, se põe no lado da família dela, porque tem gente que não só tem raiva, mas culpa a família dela por não cuidar dela. E aí é complicado, gente. Se põe, você tem alguma pessoa na sua família que tem algum transtorno grave, como a esquizofrenia, você sabe como é que é você tentar controlar um adulto inteiro, sabe? Um adulto que pode ser até mais forte do que você. Tipo, você tem que viver com tranca na porta, em todas as portas, principalmente de noite, tem que ter tranca, porque você não sabe se a pessoa no meio da noite pode ter algum surto e ir pra cima de você, sabe? Você tem que estar sempre com cuidado, a pessoa vai começar a atacar você, a falar coisas horríveis pra você, começar a te acusar de coisas do nada, assim. E como é que você age isso, sabe? Tem que ter muito emocional, muita força ali, não só força física, força psicológica, emocional, pra lidar com a situação, é muito desgastante. E é complicado a gente explicar isso, por causa que tem pessoas que ou elas não conseguem controlar, que é quando pessoas como ela fogem e ficam livres pelo mundo aí, ou simplesmente tem pessoas que desistem, sabe? Desistem porque não tem algum lugar pra deixar a pessoa, por causa que não consegue cuidar, sabe? Mesmo que a família toda se mobilize, não consegue cuidar. E o que você quer que a pessoa faça? Eu entendo, assim, por causa que quando a família não dá conta, isso vira um problema da sociedade. E a gente tem menos a ver com isso ainda. Aí todo mundo fica sob perigo. Só que ao mesmo tempo eu tento entender a família de que é uma situação foda, é uma situação complicada. De como é que a família vai lidar com isso? Porque é como se fosse, tipo... Eu tenho que tomar cuidado com certas palavras, porque eu sei que tem pessoas que têm, sabe, esse transtorno e tão mais estáveis e ficam magoadas com essa situação, ficam magoadas com a sensação de que podem ser um peso. Só que é complicado. Por isso que eu acredito em internação compulsória de pessoas surtando, né? Nem todo esquizofrênico chega nesse ponto, sabe? Tem esquizofrênicos que são mais estáveis, mas quando a pessoa chega nesse ponto de surto dela, pra mim eu acredito em internação compulsória. Eu também acredito em pessoas viciadas, sabe? Pessoas que estão... Qualquer pessoa que demonstre o perigo pra si mesmo ou pra sociedade. Eu acredito que essas pessoas deveriam ser retiradas sim da sociedade. E eu odeio esse discurso fofinho de que não, a gente tem que deixar a pessoa livre porque a sociedade tem que ser diversa. Eu já vi esse tipo de discurso até dentro da faculdade. E eu fico tipo assim, meu filho, vai tomar no seu cu. Por causa que você tá estudando isso, mas você não tem contato, você não olha lá pra fora, você não vê mendigos que passam lá. Mendigos, tem muitos mendigos que estão na rua porque eles têm problemas, sabe? Eles têm transtornos, eles estão passando por coisas assim, por isso que eles estão na rua. Tipo, a família vive por perto, só que a família não dá conta. E aí você quer que a pessoa continue na rua por causa que, é diversidade. Sabe, essa pessoa ela pode ou amanhecer morta ou acabar machucando alguém. E você quer que ela fique lá fora porque é diversidade. Vai se lascar. Então é isso, todo mundo que fica interagindo com ela, vocês têm meio que sangue na mão. No dia que ela aparecer morta ou ter machucado alguém, você tem uma certa culpa nisso sem saber. Isso que é triste, sabe? Isso que é triste. E tipo, Setembro Amarelo. Eu acho que esse é um dos setembros amarelos mais fracos do ano, porque eu não vi muita gente falando sobre coisas, entende? Só que tem muito caso, sabe? Tem a questão das casas de apostas, que pra mim é uma questão relacionada totalmente com saúde mental. Não só porque tem pessoas que já chegaram lá no precipício, sabe? Tipo, tirar a própria vida. Não só por isso, até pessoas que não estão nesse ponto, sabe? Só o estresse, tudo, pra mim já é uma questão de saúde mental. Pessoas como a Lucimar, não só tem ela, tem outros aí influenciadores que têm problemas de saúde.
E aí o pessoal começa a ver isso como se fosse algum tipo de entretenimento. Tudo isso é saúde mental. E, tipo, setembro deveria ser um mês pra gente falar sobre isso, falar sobre... Mas não, né? É tudo que é entretenimento ou doença contagiosa. Tipo, cara, eu odeio essa sociedade. Foda.